To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Eis a questão. Ok! Vamos falar sobre o verbo to be hoje? Good morning, people! Bom dia, pessoal! Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre o verbo to be. Acredito que vocês já dominem esse verbo, né? Vocês já trabalharam com ele no presente e a gente conhece as três formas que nós utilizamos para conjugar o verbo to be no presente. É um verbo que acompanha a gente durante muitas outras construções verbais, né? Por isso que há quem diga que só estuda o verbo to be em inglês. Olha que absurdo! Nós já estamos aqui no capítulo 6 e a gente não tinha falado de verbo to be ainda. Para vocês verem, né, que isso não é verdade. Então hoje, para vocês relembrarem, porque para que a gente fale do passado, é importante que você domine a construção verbal no presente. Então existem três formas que vocês já conhecem, que é o am, o is e o are. O am é o verbo to be usado na primeira pessoa do singular. O is é o verbo to be usado nas terceiras pessoas do singular, que são he, she e it. E o are é o verbo to be no plural ou na segunda pessoa do singular. Por quê? Você tem que ter cuidado, você só vai entender se você está utilizando o are no singular ou no plural, dependendo da construção da sua frase, ok? Então, se você diz, you are so beautiful today, você está falando com uma amiga e você diz, você está tão bonita hoje, né? Mas olha como é diferente a tradução se você disser, you are our best students. Vocês são nossos melhores alunos. Por quê? Né? Our, plural, e students também está no plural. Então faz com que você conclua que esse you, nesse contexto, está sendo usado na segunda pessoa do plural e não no singular. Eu coloquei aqui para vocês, tá vendo? Ó, aqui no quadro, as três formas do verbo to be, conforme eu falei, ó, o am, o are e o is, né? O verbo to be, ele significa tanto ser quanto estar. Então eu posso dizer I am happy today. Eu estou feliz hoje. Então é um estado, é um momento, pode haver mudança. Eu posso dizer I am a teacher. Então eu sou uma professora. Então dependendo do contexto, ele vai significar tanto o verbo ser quanto o verbo estar. Daí, ele também, por este motivo, a gente pode justificar o fato de nós vermos e revermos o verbo to be constantemente, né? Porque ele é aplicado em vários contextos. Hoje, eu dei essa passadinha com vocês, né? Fiz essa viagem. Olha a onda. Olha a onda. Eu dei essa viagenzinha aí com vocês. Demos uma voltinha aí no barquinho, pegamos a maré, nada a ver, enfim. Mas, na verdade, o nosso foco no 7º ano, né, é o verbo to be no passado. So, we are talking about past simple of verb to be. Nós vamos falar sobre o passado simples do verbo to be. E é mais fácil ainda. Why, teacher? Why? Pode ser mais fácil do que am, is, are? Sim. Porque no passado, o verbo to be só tem duas formas. Was e were. Yeah? E eu coloquei aqui para vocês no quadro para que vocês pudessem visualizar melhor. Tentei colocar numa cor diferente, né? Então, quando você for falar sobre você, primeira pessoa do singular, no presente é am. Mas no passado vai ser was. Yeah? Se você quiser falar na terceira pessoa do singular, he, she, it, no presente é is, mas no passado também vai ser was. Ó, he, she, it, was. Yeah? Agora, se você quiser falar sobre a segunda pessoa do singular
ou sobre as 3 pessoas do plural. No presente a gente usa o are, tá vendo aqui de vermelho, ó, are. Mas no passado vai ser o were, ok? Não é o where. O where tem H. É where do you live? Onde você mora? Ok? Pronome interrogativo. O verbo to be, a pronúncia é were. Repete comigo. Were. Repete comigo. Were. Repete comigo. Fala com o seu espelho que vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, olha só que fácil isso. Até coloquei um quadrinho aqui pra vocês, ó. Memoriza aí, poxa. Olha que facinho. It's a piece of cake, ó. Moleza, mamão com açúcar. O passado de am e is é was. É o mesmo verbo, a mesma conjugação, tá? E o passado de are vai ser were. Yeah? Is it difficult? É difícil isso? Tô vendo assim, ó, aquele sorriso surgindo, iluminando o seu rostinho. E você está pensando nesse momento, oh my God, English is so easy. Meu Deus, como inglês é fácil. Yeah? Então esse é o passado do verbo to be, gente, viu? Nem doeu. Mas ainda não acabou. Precisamos falar de mais 2 coisinhas que vocês também já sabem, que vocês também já dominam. Como transformar uma frase afirmativa numa frase interrogativa e numa frase negativa. A gente já viu, quando estudou o verbo to be no presente, que você não precisa usar auxiliar nenhum. Para você transformar uma frase com o verbo to be numa frase afirmativa em negativa ou interrogativa, basta você trabalhar com o próprio verbo to be, ok? Aí a gente viu que na negativa você usa o verbo to be e logo na sequência você coloca o not. Então eu digo, Lorenzo é um jogador de futebol. Vamos supor, né, in English, ok? Teacher, in English, teacher, Lorenzo is a soccer player, yeah? Mas vamos imaginar que o Lorenzo não seja um jogador de futebol, então eu quero dizer que ele não é um jogador de futebol. Então eu vou dizer, Lorenzo is not a soccer player, yeah? Se você quiser perguntar para alguém, Lorenzo é um jogador de futebol? O que a gente faz com o verbo to be, ó? Pum! Ele pula para frente do sujeito. Você faz essa inversão. Então, naquilo que eu digo, he is a soccer player, na interrogação vai ser, is he a soccer player? Viu? O verbo to be vem pra frente. O que eu fiz aqui no quadro foi fazer exatamente o que eu acabei de falar, mas usando o verbo to be no passado, já que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar com o verbo to be no passado. Então, eu peguei aqui, ó, Nicole was tired yesterday. A Nicole estava cansada ontem. Oh, pobre Nicole. Vamos imaginar que não, que a Nicole não cansa jamais, que a Nicole continua firme. Então eu quero dizer que ela não estava cansada. É só eu fazer o quê? A mesma coisa que eu aprendi a fazer com o verbo to be no presente. Eu vou colocar o not depois do verbo to be. Então eu tenho, ó, Nicole wasn't tired yesterday. Ué, Monique, que wasn't é esse? Wasn't é a forma abreviada de was not. Não tem o is, que você, quando quer dizer is not, você fala isn't? Então, a mesma coisa aqui, tá? Coloquei até aqui ao lado pra você, ó. Wasn't é a mesma coisa que was not, ok? Então, na forma negativa, eu coloco o not depois do verbo to be. E na pergunta, o que eu faço? O verbo to be vai pra frente do sujeito. Então, se na afirmação eu tenho Nicole was tired yesterday, na pergunta eu vou ter o was, olha o que eu fiz, ó, o was que estava aqui, eu passei ele pra frente. Então ficou was Nicole tired yesterday? Was Nicole tired yesterday? Tô vendo até a lágrima rolar nos olhos de vocês de tão facinho. Não é, gente? Então, ó, isso também acontece com o were, tá? Se aqui, por exemplo, ao invés de ser só Nicole, fosse Nicole e Lorenzo, Nicole and Lorenzo, então Nicole and Lorenzo eu não usaria o was, eu usaria o were, né? Então aqui, ó, ficaria Nicole and Lorenzo weren't tired yesterday. Nicole e Lorenzo não estavam cansados ontem. Aí eu usaria weren't,
Were not. Weren't é a abreviação de were not. Dúvidas? Dúvidas porque na sala... Bom, gente, acredito que tenha ficado claro para vocês, tá? A minha intenção agora era que nós fizéssemos juntos, ainda na videoaula, as páginas 58 e 59, que são as páginas no capítulo 6 referentes ao passado do verbo to be. Ó, past simple of verb to be. Mas eu vou optar, né, para dar um tempinho para vocês assimilarem a atividade, a explicação, tudo que a gente falou aqui, embora eu entenda que esteja bem tranquilo, já que nós não apresentamos anteriormente o passado do verbo to be, mas vocês já tinham estudado o presente dele, né? Então, uma coisa associada à outra torna o conteúdo mais tranquilo, mais fácil, né? Então, eu vou dar esse tempinho para vocês completarem as páginas 58, até coloquei aqui, ó, do it, faça. Pages 58 and 59. Você vai fazer a página 58 e a página 59. A página 58 é um exercício só, pequenininho, tá? E tem um trecho falando sobre Ed Sheeran, lembram que a gente tá falando sobre música? Então tem um trecho falando do Ed Sheeran, ok? Então vocês vão fazer a página 58 e 59 e a gente vai, na nossa aula online, tá corrigindo essas duas páginas e fazendo mais alguns exercícios em que a gente possa colocar em prática o passado do verbo to be, seja na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Nós vamos arrasar. Um beijo, see you!